uma pregação. E não vai ter. E não vai ter. E sabe por quê? Para que você valorize. Me contou uma vez um missionário de Moçambique, agora de certo já não é mais assim, porque agora o que eles leem lá mais é o Corão. É o que mais se lê hoje em Moçambique. Mas me contou um missionário uma vez, que eles chegavam com a Bíblia lá, e as pessoas desesperadas, se tropeçavam, pisavam uma nas outras para receber uma página, diga página, de uma Bíblia. Sabe por quê? Porque nós, os cristãos, quando vamos fazer missões em Moçambique, nós mandamos um missionário lá e mantemos ele 2 meses, e depois mandamos uma carta, dizendo que a igreja está sem dinheiro para continuar a suprir as necessidades dele. Diga alguma coisa. Os muçulmanos não fazem isso. O Islã faz diferente. O Islã já entra e a primeira coisa que eles fazem é uma estrada. Asfalto, coisa boa. Segunda coisa na cidade é uma escola e um hospital. E lá, ao contrário do que aqui e dos países cristãos, eles ensinam as crianças a aprender a ler no Alcorão. Diga um ai. E nas nossas escolas aqui, se você falar de um versículo bíblico lá, não pode. Eu preciso falar como nossas autoridades são burras. Tem que falar com esses termos. Como as autoridades das nações cristãs são estúpidos. Porque estão vendo, a exemplo das grandes civilizações, os grandes impérios, se aí estudam tanto história, estudam tanto ciência, mas são estúpidos. Porque é só estudar um pouquinho de história para descobrir por que os grandes impérios, como por exemplo o Império Romano, ruiu. Porque os princípios, diga princípios, e valores, diga valores, cristãos, não eram vividos. Eram ensinados, porque as igrejas estavam lá, mas não eram praticados. Aí ruiu, diga ruiu. Cidades e nações poderosas, como por exemplo, Pompeia, cidade como por exemplo Pompeia, foram encontrados lá nos escombros da destruição que Deus mandou, diga Deus, fósseis de relações homossexuais. Porque Deus faz, diga faz. Então pode criar a PL, PRP, não sei o quê, pode criar o que quiser. A hora que Jeová resolve fazer, ele faz. E acaba com isso. Sodoma e Gomorra foi assim. Ou será que ninguém foi lá avisar antes? Jericó foi assim. Um dia existia, e no outro não existia mais. A civilização nos tempos de Noé foi assim. Casavam, davam-se em casamento. Todo mundo estava levando uma vida normal, sem princípios, sem atentar bem para a lei perfeita,
para a lei da liberdade. E o resultado? Eles batiam na porta, diga batiam. Mas Jeová é quem tinha fechado. Nem Noé podia resolver o problema. Porque foi Deus quem fechou. E lacrou, diga lacrou. Use sua Bíblia. Marque ela. Atente para ela. Leia todo dia. Porque aquilo que nela está escrito é a verdade. É a verdade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo 4, vamos ler já, desde do versículo 1, do versículo 1. Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Que primeiro livro era esse, meus amados? O Evangelho de Lucas. Lucas faz um evangelho para um amigo chamado Teófilo e manda. E agora ele diz assim: olha, aquele primeiro livro era o livro que tinha as coisas que Jesus começou, diga começou a fazer e ensinar. Daí ele diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Então, ele fala das coisas que Jesus começou, diga, começou a fazer e ensinar até o dia que, depois que ele deu alguns mandamentos aos seus apóstolos, ele foi elevado às alturas. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim que Jesus continuou, diga continuou, a fazer e a ensinar. Desta vez por intermédio da sua igreja. Mas vamos voltar aqui. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, diga vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino, diga reino de Deus. A preocupação de Jesus ressurreto, Jesus ressuscita e fica 40 dias conversando e se apresentando. Vocês vão ver aqui para 500 pessoas aproximadamente. Para 500 pessoas. Para o quê? Para os ensinar. 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então vamos supor que você estivesse lá. Jesus tinha dito para você: não saia de Jerusalém. Fica lá. E fiquem esperando o cumprimento da promessa. Porque João batizou vocês com água, mas agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Essa era uma promessa. Vamos continuar, você já vai ver. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz assim, vai vir sobre vocês a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer um poder. E esse poder vai fazer com que vocês sejam minhas, Jesus diz, minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, logo em seguida na Judéia, depois na Samaria e então até os confins da terra. Gente, eu quero conversar um pouquinho antes de eu ir para frente, quando isso acontece. Nós precisamos estudar bem no nosso coração o que significa ser testemunha. Testemunha pode ser, por exemplo, eu chegar aqui e dizer assim, quem que viu o fulano lavar louça? Aí eu levanto a mão, eu vi, eu estava lá com ele. Isso é uma testemunha, diga testemunha. Mas aqui o Senhor Jesus está falando de algo mais profundo do que isso. O Senhor não está falando de alguém que vai lá e diz assim, eu vi Jesus, eu vivi com ele, eu vi ele ressuscitado, eu vi ele subir nas nuvens, e agora vim contar para vocês isso. A testemunha que o Espírito Santo vai fazer que as pessoas se tornem, é uma testemunha que vai viver como Cristo viveu. Diga. São pessoas que vão ter um comportamento como era o comportamento de Cristo, ou pelo menos parecido com aquilo. Primeiro lugar em Jerusalém, ou seja, aonde está? No lugar onde foi plantado. Depois, um pouquinho mais adiante, dá para dizer, em primeiro lugar a sua casa, no trabalho, onde você congrega, na sua igreja, logo em seguida com os vizinhos, na escola, que tem pessoas que não conhecem a Cristo, e depois numa cidade mais distante, e depois aonde for que você vá. As pessoas precisam olhar para nós e ver um testemunho de Cristo. E ver que Cristo entrou na nossa vida. E ver que Cristo está mudando a nossa vida. E ver que Cristo está fazendo alguma coisa em nós. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, olha, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, para que tenha com o que acudir o necessitado. É uma mudança. Antes ele era um ladrão, ele precisava de uma coisa, ele pegava de alguém, de outro. Agora não, ele além de trabalhar para suprir aquilo que ele precisa, ele vai trabalhar para ainda ajudar outro a ter aquilo que está necessitando, sem precisar roubar. Diga, isso é ser testemunha. Isso é ser testemunho. É você passar e ver aquela pessoa que estava fazendo o trajeto de Jerusalém para Jericó, da cidade santa para a cidade do pecado, e caiu na mão do diabo, que é o salteador, e arrancou o couro dele, e tomou tudo, caiu lá. Vamos usar uma linguagem mais simples, fácil a gente entender. Aquele que estava saindo da igreja para ir para a boca do fumo, e caiu na mão do traficante, que arrancou o tênis, a camiseta, a calça, e jogou um calção velho na mão dele, deixou ele descalço, tirou tudo que ele tinha, e conforme o caso ainda bateu, espancou, e deixou lá caído.
E Jesus diz, quando você for encontrar alguém nesse estado, o que você pode fazer? No texto de Cristo, aquele que era o pregador, o sacerdote, passou de longe, diga longe. Estava indo para a boca do fumo, que se dane. Diga ai. É bem o que a gente tem vontade de fazer mesmo. Passou o levita, diga o levita. O Ronaldinho indo lá. Ele diz, dá uma olhada, não é o fulano lá, estava lá na igreja, agora resolveu para a boca do fogo, que se dane. Diga, disse, se dane. Mas aí passou Jesus. Gente, pelo amor de Deus, é o terceiro celular que toca. Tenha misericórdia de mim. Me tira a concentração, vou pedir a você de coração. Se for o filho da casa, eu vou macetar o telefone depois. Vou deixar até aqui para não esquecer. Mas se for visitante que não está aqui morando, daí tudo bem. Só peço para você, deixe no vibrador aí alguma coisa, porque me atrapalha, tá bem? Por favor, gente, peço para você isso. Mas se for filho da casa, pode ter certeza que esse celular não vai tocar no meu culto nunca mais. Porque eu estou ministrando a palavra de Deus. Amém? Voltando aqui. Se eu conseguir. Então, quando Jesus passa, Jesus vai lá e Jesus sara as feridas do cara, põe remedinho, põe ele de volta na montaria, leva ele para a hospedaria, coloca ele ao cuidado do Espírito Santo e diz assim, se faltar algo qualquer aí, eu pago quando eu voltar. Diga aleluia. Isso é ser testemunha. Amém? Então é a promessa. Fique em Jerusalém. Porque quando vier sobre vocês o Espírito Santo, ele vai mudar tanto vocês, que vocês vão ser parecidos comigo. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vou parar aqui um pouquinho. Aqui diz todos, mas eram todos 120. Porque, na verdade, que viram Jesus ressuscitado foram 500, diga 500. Amado, isso é uma tristeza. ...380 pessoas viram Jesus ressuscitado. E ele fez um convite. Fiquem em Jerusalém, porque vai descer o Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Mas só tinha lá 120. E isso me assusta. Quantas pessoas você já viu Jesus tirar do buraco? E quantas pessoas vocês já viram que abandonaram a Cristo? Centenas. Nós estamos aqui dentro de uma casa. Queira os capes da vida, seja lá o nome que der, capes, copos, cups,
Esse diria meu pai, se estivesse aqui. Deixa eu explicar. Meu pai que dizia assim, era tanto imposto que ele dizia, o pis pox pux. Não era assim, não é? E esse povo, eu não estou falando mal das pessoas que estão lá, estou falando mal da metodologia. Eles pensam que alguma pessoa pode transformar a sua vida sem Cristo. Eles pensam. Mas se eles me apresentarem uma só, se eles me apresentarem uma, se eles chegarem e me apresentarem uma pessoa que sem Cristo deixou as drogas, uma pessoa que se livrou do crack sem Jesus Cristo, eu me rendo. Porque eu não vi, até agora, nenhuma. Eu vou repetir o que eu falei no começo, na abertura do culto. O que eu tenho visto é o camarada começar, diga começar. Vim chorar de joelho aqui, diga chorar. Chegar às 6 da manhã e já está aqui. E perseverar, diga perseverar. E de repente ele parando, e diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. E daí já tem que começar, o pastor Dino, o pastor João vão pregar culto quinta-feira, já tem que mandar ir buscar, dar uma olhada, está faltando gente, vai ver lá se tem alguém lá, se tem alguém lá na porta, se tem alguém lá fora. E o que eu vejo depois é que esse desanda. Porque eu vou repetir, sem Cristo tu pode fazer o quadro que você quiser. Tu pode fazer até o quadro dos santos, que é lindo, mas não vai resolver o seu problema. Ou um horror daquele do Corinthians que fizeram esses dias. Não vai resolver. É bom fazer isso? Diga é. Eu vi um quadro aí que os meninos andaram pintando, 10. Vai ficar bom ainda. Você ainda não é o Michelangelo, mas vai ficar bom. Não é sério. Por quê? Porque estão pintando as coisas que Deus criou. Diga glória. Não é aquelas traças tudo que ninguém entende nada, aquela coisa do diabo. Mas foi lá e pintou coisas que Deus criou. Tinha lá um que tinha um rio, tinha até um bote lá para a gente pescar. Não gostei daquele quadro. Quem que foi que pintou aquele quadro? Ficou animado, né? Se garante se eu estiver largando a lenha aqui, não ia falar nada. Hã? Está pensando na pescaria do dia 26, né? Tá bom. O rio lá onde está, só se for caçar passarinho, caçar peixe nas árvores. Diz aí. Um quadro, diga quadro. Que reflete as maravilhas que Deus criou. Beleza. Mas isso não vai resolver o problema do menino lá. O problema do menino vai resolver quando ele está cedo, que eu chego às 6 da manhã aqui orando. O problema de fazer com que você se torne parecido com Cristo, livre, diga livre, se resolve quando você clama pela presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você é cheio do Espírito Santo. Deus pegou uns dois lá na galeria hoje. Pegou lá. Eu fico tão feliz quando Deus pega. Depois eu converso com eles. Dificilmente ele sentiu algo na sua vida tão bom quanto isso. Estou certo ou não? Mas isso é a hora que você quiser, meu filho. É isso que eu preciso que você entenda. Você aqui que está ligando lá a internet para assistir pornografia, para suprir um vazio que você não sabe qual é. Você aí que está indo para o shopping, para as lojas, gastando o que tem e o que não tem, para preencher o vazio que não sabe o que é.
Você aí que estica o cabelo para lá, enrola para cá, uma hora está espetado para cima, outra hora está para o lado, outra hora para não sei o quê, que não sabe como preenche o vazio que está dentro, que um dia como um sapato com o bico assim, outro dia assim, outro dia assim, outro dia assado. Experimenta ir para o seu quarto, ajoelhar e fazer como fez meu amigo pastor João Simonetti. Senhor, me perdoe, mas não levanto daqui enquanto o Senhor não me encher do seu Espírito. É? Ele fez isso. Eu me lembro quando ele fez isso. Não havia quem aguentasse, que não aguentava. Mas era um crente chato, digamos, chato. O homem sempre foi do mundão, virado num caqueiro velho. Aí, conheceu Cristo, foi para a igreja presbiteriana. E estava coisa meio morna lá, não estava fácil. E ele vendo uma outra turma que nós estudávamos a Bíblia junto no gás, diga gás. Aí ele veio falar com nós, eu digo, será que o problema é a igreja? Eu digo, não, você pode estar onde você quiser, meu filho. O Espírito Santo está disponível, diga disponível. Na verdade, Lucas diz assim, se você quer mal dar boas coisas para o teu filho, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Diz, então vai no seu quarto, ajoelha para ficar bonito, porque também não precisa, mas é melhor que está mais perto do chão, o tombo é menor, ajoelha e clama. E ele fez isso. Quem me contou isso foi a Dorcas, a esposa dele, que ajoelhou lá e ficou lá num porão que tinha na casa dele, morava ali perto do terminal. E de repente, exatamente como aqui, subitamente, não teve vento, não teve língua de fogo, ela não viu nada. Mas ela entrou, estava aquele buito do meu tamanho assim, deitadão no chão lá, aos risos e às gargalhadas, como se tivesse alguém fazendo uma coceguinha nele. E ele chorava e ria, e aquilo durou horas, diga horas. Porque o Espírito Santo pegou ele. E quando ele levantou, um homem, era um homem bem sucedido financeiramente, conhecido aí na cidade, olhou para a esposa dele e disse assim, não posso mais ser o mesmo. Eu preciso servir Jesus agora. Eu quero ir para o seminário. Diga, louco. Se mandou lá para Londrina. Pegou a esposa, as duas filhas, se não me engano, 2 filhas, e foi para Londrina. Trabalhar numa livraria. Judiação. Trabalhar de funcionário numa livraria. Diminuiu 10 vezes, diga 10. 10 vezes o padrão de vida dele. Se ganhava 1.000 e passou a ganhar 100. Mas ele foi, diga foi. Hoje é pastor, bem sucedido em Londrina. Bem sucedido, não estou falando de dinheiro, estou falando de ministério. Um homem de Deus. Testemunha Cristo com a própria vida. Por quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Está em crise? Quarto. Se é aqui, vem para cá. Vai para essa linha de oração. Tempo que se passa vendo filme. Eu sei que eu estou querendo preparar uns guerrilheiros, mas é guerrilheiro de Cristo. Tempo que você passa vendo aqueles filmes, né? Revolta não sei de quem, batalha não sei do que. Experimente. Por que você não me escuta? Experimente. Uma vez. Diz, ó, macacados, querem ver o filme? Vejam. Eu vou lá para o templo ajoelhar num cantinho e eu quero tomar um gole do Espírito Santo. Eu não vi ainda ninguém que pediu um gole do Espírito Santo e ele não deu. Mas pastor, o senhor não sabe os pecados que eu fiz. Não sei mesmo.
Eu só sei que só tem um jeito de você se arrepender deles. Só tem um jeito de você não cometer eles mais. Só algo te livra da pornografia. Só algo te livra da masturbação. Só algo te livra da prostituição. Só algo te livra do adultério. Só algo te livra das drogas, do álcool, da mentira, da ganância, da gastação de dinheiro à toa. Só tem uma coisa que te livra disso. É o Espírito Santo de Deus. A unção que vem dele. Por que você não busca? Esse vai ser o primeiro. Prometo. Por que você não busca? Busque. E você vai ter. Acredita em mim. Está aqui na palavra. Pedro, e eu vou encerrar. Pode vir o ministério da adoração. Eu vou encerrar que tem um celular para desmontar. Pedro, diga Pedro. Foi covarde, diga covarde. Ele não queria ser. Pedro não queria ser. Quando Jesus contou para Pedro e disse assim, sabe, a turma vai me pegar, vai bater em mim, vão me matar. Pedro disse, de jeito nenhum. Eu tenho uma faca aqui, uma espada, né? Eu tenho uma faca aqui, eu quero ver botar a mão no Senhor. Eu quero ver botar a mão no Senhor. Para bater no Senhor, tem que bater em mim primeiro. Isso é na Bíblia, na minha linguagem. Para bater no Senhor Jesus, vão ter que bater em mim primeiro. E Jesus diz, Pedro, sabe o diabo? Ele me fez um pedido. Para pegar você e peneirar, arrebentar você, moer, como se peneira trigo. Mas eu resolvi interceder por você. Eu resolvi orar por você, pela sua fé. Quando você se converter, Pedro, dê uma ajuda para confirmar os teus irmãos. Passado um dia, você é um deles. Nunca vi. Pode bater nele, pode espancar ele. Arranca o couro dele, enfia a coroa nele, bate, martela os pregos na mão dele, eu não conheço o cara. Pedro queria defender Jesus? Diga assim. Aquele cara que desandou, que foi embora, queria desandar? Não. Ele queria ficar firme, assim como Pedro queria defender Jesus. Mas a sua carne, diga carne, falou mais alto. Pedro não estava cheio do Espírito Santo. Ele estava vazio. Ele tinha vontade de fazer o que era certo, mas não tinha a força para fazer isso, porque ele estava vazio. Ele estava sem o Espírito Santo. Talvez você esteja querendo fazer o que é certo. Talvez você esteja. Mas me escute. Você quer fazer, mas muitas vezes não consegue, porque você não está cheio do Espírito Santo. Se você clamar para ser cheio dele, você vai conseguir. Se Pedro estivesse cheio do Espírito Santo, ele não ia negar a Cristo, ele ia dizer, sou um deles sim, por quê? E não ia ser crucificado, porque quem tinha que ser era Jesus. Pedro não adiantava nada. Era pecador, não ia servir. Mas ele podia ter dito, sou eu. Deixe comigo. E por que não disse? Porque não tinha o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, se você continuar a leitura que você vai fazer, eu tenho certeza, ainda hoje,
ou durante a semana, você vai descobrir que ele teve coragem, diga coragem. Ele se tornou um homem corajoso, diga corajoso. Pedro se tornou um homem corajoso, a tal ponto que ele, no meio daqueles que mataram Cristo, ele toma a palavra e começa a pregar. E se você ler a pregação dele, o sermão é muito simples. Ele diz: vocês mataram ele. Eu sou um deles. O que mudou esse homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O que vai mudar você? O que vai mudar a tua vontade de usar droga? O Espírito Santo. Se você estiver cheio, você vai vencer. Se não tiver, meu amado, vai fazer barquinho, navio, e tudo o que você quiser fazer. E desculpe o que eu vou te dizer com toda a sinceridade no meu coração, não vai adiantar de nada. Mas o Espírito Santo pode transformar. Você tem várias atividades durante o teu dia. Alguns têm trabalho, alguns têm estudo, alguns têm trabalho e estudo. Várias atividades, lazer e tudo mais. Mas tem uma que você não pode faltar, que é o seu tempo buscando o Espírito Santo através da oração. E é o seu tempo com a palavra de Deus. Você pode até faltar no CAPS, COPS, CUPS. Você pode até faltar em alguma coisa que a gente faça aqui. Mas não falte o tempo de oração e da palavra de Deus. Não falte. Porque é isso que vai te dar coragem para você vencer, amém? Se coloque em pé. Feche seus olhos. Eu gostaria muito que você pedisse ao Espírito Santo que derramasse sobre você o fogo impetuoso, um vento impetuoso e um fogo que derretesse em você aquilo que não é de Deus, que fizesse que a presença de Deus na sua vida fosse mais importante do que qualquer coisa. Um fogo tão grande que colocasse em você nojo pelo pecado. Um fogo tão grande que fizesse de você um testemunho de que Jesus Cristo pode transformar uma vida completamente. Um fogo que fizesse de Paulo ou Saulo de Tarso um perseguidor de cristãos, no maior pregador do cristianismo que jamais houve. Um fogo desses, que ele pudesse pegar você como pegou Paulo e jogar você no chão, que deixasse você cego para as coisas do mundo e com a visão aberta para as coisas de Deus, que pudesse arrancar dos seus olhos escamas, que não deixe você ver o poder de Deus, que está disponível para aqueles que querem. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo fogo do seu Espírito essa noite, que o Senhor visite, meu Deus, aqueles que estão ansiosos para receber, meu Pai, o poder que vem do alto, para receber essa promessa que está disponível, acompanhando a sua igreja, desde aquele dia de Pentecostes. Meu Deus, eu nunca vi, desde quando o Senhor me levantou, Deus, para pregar sua palavra, eu nunca vi alguém pedir pelo seu Espírito sem que tivesse recebido.
Por isso, meu Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada coração. Visita o meu e visita cada coração que aqui está com uma porção dobrada da sua presença. Que o Senhor venha, meu Pai, encher. Que o Senhor faça o que está triste se tornar alegre. Que o Senhor faça o que está com medo se tornar um valente e confiante. Oh meu Deus, que o Senhor faça aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que está com vontade de usar substâncias químicas, de beber, meu Pai, que tenha somente uma vontade de passar tempo na tua presença, meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, começa a mover, começa a soprar com o teu Espírito sobre a congregação, começa a soprar sobre nós, assim como o Senhor fez tantas vezes em Pentecostes, assim como o Senhor tem feito na história da sua igreja. Vai movendo, meu Deus. Se nós queremos um avivamento, algo que venha transformar um homem pecador num homem que anda em retidão da tua palavra, oh meu Deus, algo que transforme de fato, oh meu Deus, transforme de fato o nosso coração que é de pedra, num coração de carne, aonde o Senhor vai enchendo o seu Espírito e cravar nele, e gravar nele as suas leis e a sua palavra. Oh meu Deus, que nós possamos ter essa coragem de obedecer os seus mandamentos e fazer isso, meu Deus, não só por temor, mas principalmente como uma declaração de amor a ti, por conta do teu Espírito que vem sobre nós. Visita-nos, ó Deus, visita-nos, ó Deus, visita-nos, é o que eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu plano, e este é meu plano, tua vontade feita em mim. Eu nada sucedi em mim, e eu perdi, sucedi em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu plano, e este é meu plano, tua vontade feita em mim. E eu
estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Precisamos da tua presença, Senhor. Sem ti não somos nada, não temos nada, não podemos nada. Mas vem, Senhor, transforma nossos corações. Nós que sejamos melhores, Senhor, sejamos como tu. Mata o velho homem, Senhor. Mas que sejamos conforme a tua vontade, não conforme a nossa. Que possa brilhar a tua glória em nossas vidas. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Senhor. No meu coração, Senhor. Perdido estou sem ti. Eu vou estar dando a bênção apostólica. Se alguém quiser permanecer mais alguns minutos depois, eu vou pedir ao pessoal das cadeiras que não recolha as cadeiras. Nós vamos ter a nossa ceia, que nós não ministramos. E depois eu vou ministrar a bênção, amém? Permaneça com os olhos fechados. Deixe que o Espírito Santo toque você. Que Ele revele a você aquilo que você precisa acertar com o Senhor. São tantas coisas, mas certamente Ele já colocou no seu coração algo que você precisa acertar e consertar nessa noite. Pastor Dino, pastora Dani, por favor, nos ajude com a ceia. Pode servir nesse lado, por favor. Daniel e Vera, nos ajude com a ceia desse lado. Patrick e Leide, vocês lá em cima, por favor. Se quiser levar o Samuelzinho junto, pode levar.
Espírito Santo. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. A igreja canta: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Na noite
em que Jesus estava para ser entregue, enquanto ele celebrava a ceia pascal com os seus discípulos, ele tomou o pão nas suas mãos, deu graças a Deus, partiu aquele pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Participe, meu irmão e minha irmã, do pão que representa o corpo de Cristo partido na cruz em seu favor. Do mesmo modo, quando chegou no final daquela ceia, ele então tomou o cálice nas suas mãos, agradeceu novamente a Deus e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens, para o perdão dos pecados. Participe comigo, meu irmão e minha irmã, do cálice com o suco que representa o sangue de Cristo. Você pode passar o cálicezinho para o corredor, para que o Ministério de Serviço esteja recolhendo. E depois que você estiver com as suas mãos livres, você pode dar um aplauso a Jesus de Nazaré. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. 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 Senhor, tu és digno. Tu és digno, Tu és digno, Jesus. Sim, Tu és digno. Tu és digno. Ah, como Tu és digno. Como Tu és digno. Viva a saúde, como Tu és digno. Como Tu és digno. Eixa, catalaba a saúde. Como Tu és digno. Eixa, lava a saúde. Digno, digno. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês e permaneça para sempre. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Quem quiser ficar 5 minutinhos aí ainda, eu vou pedir que não recolham as cadeiras ainda, mas quem quiser ficar, eu vou pedir mais um cântico de adoração. Amém? Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por teu amor. És tua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos